Bom, pessoal, hoje vamos resolver aqui esse probleminha do LeetCode, o Merge Sorted Array, probleminha fácil, mas que se você estiver fazendo aí uma entrevista técnica, é provável que caia alguma coisa parecida com essa. Então, vamos ver como que a gente pode resolver. Primeiro, vamos ler bem o anunciado, que já é metade do problema, né? Então, está em inglês, mas a tradução aqui é: você terá dois arrays de inteiros, o array nums1 e nums2, ordenados de forma não decrescente. Ordenados de forma não decrescente, ou seja, eles vão estar ordenados de forma crescente, né? E também dois inteiros, m e n, representando o número de elementos no array nums1 e no array nums2, respectivamente. Beleza. Faça o merge, misture, né? Nums1 e nums2 em um único array ordenado de forma não decrescente. Ou seja, ordenado de forma crescente, né? Não decrescente é crescente. O array final não deve ser retornado pela função. Ao invés disso, ele deve ser guardado dentro do array nums1. E para acomodar isso, o nums1 tem o comprimento de m mais n, onde os primeiros m elementos são os elementos que devem ser mergeados, e os últimos n elementos são zero e podem ser ignorados. Nums2 tem o comprimento de n. Ok, então esse é o enunciado. Aí ele mostra aqui um exemplo de entrada, né? Então a gente tem o array nums1, que é esse array aqui. Aí a gente vê o quê? M igual a 3, então ele tem 3 elementos. E depois o resto é zero, igual ele fala aqui, ó, é zero e pode ser ignorado. E o nums2 tem 3 elementos, então o n é igual a 3. Beleza, então esses dois são os dois arrays, mais os dois números inteiros. E depois de misturado, em ordem não decrescente, a saída deve ser essa daqui. A saída não, porque eu vou gravar isso dentro do nums1, né? Como ele fala aqui, ó, dentro do nums1, tá? Então, beleza. Então, vamos ver como que a gente pode resolver isso daí. A linguagem escolhida hoje é o Kotlin. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui colocando esse input, só para a gente ter uma referência. E, de cara, eu já enxergo uma coisa nesse algoritmo, que é o seguinte. Como ele está em ordem não decrescente, eu posso ter certeza que o último elemento vai ser o maior elemento. Então, nesse caso aqui, o último, né? Esses três. O último tem valor 3, ele é o maior. E aqui o último tem valor 6, ele é o maior também. Então, se eu começar a ler esses arrays do último para o primeiro, eu vou ter certeza que eu peguei o maior elemento de todos. Então, eu posso colocar ele na última posição do nums1. Então, aparentemente, é uma lógica que dá para ser feita com facilidade se eu começar do último elemento para o primeiro. Ok? Então, vamos lá. Então, eu vou criar aqui um índice, que eu vou seguir esse índice, eu vou chamar ele de K, e eu vou posicionar esse índice no último elemento do nums1, tá? Então, eu vou criar ele aqui, a variável K, var K é igual a nums1.size menos 1, né? Então, aqui é o índice 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui tem 6 elementos, 6 menos 1 dá 5, por isso que está aqui, ó, nums1.size menos 1. Beleza, então esse é meu primeiro índice. E eu vou criar também outros dois índices aqui, porque eu vou querer, além de andar nesse array inteiro, eu vou querer andar só nesse pedacinho aqui. E eu também vou querer andar no segundo array. Então eu preciso de mais dois índices. O primeiro índice eu vou chamar de i e vou posicionar ele bem aqui na posição m, né? No último dos elementos de m. Então eu vou criar aqui var i é igual a m menos 1. Por quê? M vale 3, 1, 2, 3. Mas o índice começa no 0. Então 0, 1, 2. Né? 3 menos 1 dá 2. Ok? Então o índice aqui é 2 e o valor do elemento é 3. E finalmente eu vou ter também
o índice, que eu vou chamar de J, posicionado aqui no último elemento de nums2. Então, para mim, vai ser var J é igual a n menos 1, ou seja, 3 menos 1, 2. O índice aqui é 0, 1, 2. Ok? Então, tá bom. Então, agora vamos pensar o seguinte. Eu estou começando pelo final. E esses arrays, eles já estão ordenados do menor para o maior, certo? Então, se eu começar por aqui, por exemplo, vamos supor que eu comece, leia esse elemento, depois leia esse outro, leia esse outro, e vou colocando eles aqui, né? Se eu chegar ao J aqui na posição 0, ou melhor, se eu passar, né? Se ele ficar menor do que 0, eu já sei que o resto está ordenado. Então, eu não vou precisar fazer nada. Então, uma forma interessante de começar esse algoritmo é começar por aqui. Então, o que eu vou fazer? Enquanto o meu J for maior ou igual a 0, eu vou fazer alguma coisa. Ou seja, enquanto esse índice estiver aqui dentro, eu vou ficar executando o meu algoritmo, né? Porém, eu preciso verificar se o meu I também vai ser maior que 0, porque o I não pode passar daqui, né? Então, o meu I também tem que ser maior ou igual a 0, né? E agora, finalmente, eu vou comparar se o valor do nums2 é maior do que o valor do nums1. Então, aqui, se colocar um E aqui, né? Se o I for maior que 0 e nums1 na posição I, nums1 na posição I, for maior do que nums2 na posição J, nums2 na posição J, então eu vou saber que eu preciso colocar aqui no nums1, no índice K, na posição K, o valor que é maior, nums1 na posição I. Faz sentido? Se o meu nums1, se esse valor aqui for maior do que esse valor aqui, então eu vou usar ele, que é maior, e vou colocar aqui no final. É isso que eu estou fazendo, ok? Agora, se não, eu vou fazer o contrário. Se ele for menor, eu vou fazer o nums1 na posição K, ou seja, esse aqui vai ser igual ao valor do nums2 na posição J. Legal? Então, vamos revisar. Primeiro eu vejo se o meu J é maior que 0. Beleza, o J é maior que 0, ele está aqui em 0, 1, 2. Né? Depois eu vejo se o meu I é maior que 0. Também é, ele está aqui 0, 1, 2. O I também é maior que 0. Agora eu vou ver se o nums1 na posição I, quanto que é? Nums1 na posição I é 3. 3 é maior do que nums2 na posição J, que é 6. 3 é maior do que 6? Não. Então eu vou cair aqui no else. Ok? Vou cair nessa linha de código aqui. E vou fazer o quê? O nums1 na posição K, ou seja, esse cara aqui, vai ser igual ao nums2 na posição J, vai ser igual a 6. Então, eu venho aqui e faço isso. 6. Beleza? Mas, quando eu faço isso, eu tenho que decrementar os meus índices. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui esse operador, eu esqueci como é que se chama esse operador, mas K menos menos, o que ele vai fazer? Primeiro ele lê o valor de K e depois decrementa. Então, se eu tiver assim, ele vai ler o valor de K aqui, nuns na posição K. Se eu fizer isso, ele vai ler nuns na posição K e depois ele vai decrementar o K. É isso que eu quero. Então, eu vou fazer isso em todas as minhas variáveis. I menos menos, aqui também K menos menos e aqui também J menos menos. Ok? Ou seja, eu sempre vou ler o valor de K e depois eu diminuo ele. Então, quando eu faço isso, no primeiro caso aqui, eu caí no else, né? Lembrando que eu tinha lido que o 3 é menor que 6, então eu caí no else, aí eu fiz o meu nums1 na posição K ser igual ao nums2 na posição J, ou seja, isso aqui virou 6, mas aí eu decrementei o K e o J, ou seja, o meu J fez isso. E o meu K fez isso. Beleza? Vamos para o segundo loop. J ainda é maior que 0, né? J está no 1 aqui. I ainda é maior que 0 também. Então, a gente tem que ver se o nums1 na posição I, 3,
é maior do que o NUNS2 na posição J. 3 é maior que 5? Não. Então, de novo, eu caio nessa linha aqui. Então, o meu NUNS1 na posição K vai ser igual a NUNS2 na posição J, ou seja, aqui vai ser 5. E aí eu vou decrementar o K, decrementei, e vou decrementar o J, decrementei também. Vamos lá, continuando o loop. J é maior ou igual a zero? J agora é zero, né? Então, o I é maior ou igual a zero também? Sim, o I continua no mesmo lugar. Então, eu vou ver se o meu NUNS1 na posição I, o 3, é maior do que o NUNS2 na posição J. 3 é maior do que 2? É. Então, agora eu caio nessa linha aqui. Então, agora o meu NUNS1 na posição K vai ser igual ao meu NUNS1 na posição I. Ou seja, aqui vai ser 3. Beleza? E eu vou decrementar o K e o I. Então, o K vem para cá e o I vem para cá. Opa, o J eu não quero que ande não. O J está aqui ainda. Beleza. Continuando. J ainda é maior ou igual a zero? Sim. I ainda é maior ou igual a zero? Sim também. NUNS1 na posição I, vale 2. É maior do que NUNS2 na posição J? 2 não é maior que 2. Então, eu caio aqui no else de novo. Então, o meu NUNS1 na posição K vai ser igual ao NUNS2 na posição J. Então, aqui vai ser 2. E aí, eu decremento o K e decremento o J. Decrementei o K, decrementei o J. E agora, o que aconteceu? J é menor que zero. Então, eu não vou andar mais nesse while. Eu vou sair desse loop. E quando eu saio desse loop, eu vou ver como que ficou o meu array NUNS1. Ele ficou 1, 2, 2, 3, 5, 6. Vamos ver a resposta aqui como é que era? 1, 2, 2, 3, 5, 6. Ou seja, esse algoritmo está funcionando. Vamos rodar para ver? Legal. Então, os três primeiros test cases passaram. Então, vamos submeter para a prova de fogo. Opa, passou. Tudo certo. E a gente está aqui mais ou menos no meio dessa curva. Significa que o algoritmo foi melhor do que 81% das vezes. Beleza, pessoal? Então era isso. Algoritmo facinho. Um probleminha bom aí para cair num problema numa entrevista de emprego. E espero que vocês tenham entendido e que esse desenho aqui tenha ajudado a deixar mais claro como que o algoritmo funciona. Beleza? Qualquer dúvida, comentário. Valeu!